Olá, o Ordem do Dia de hoje vai falar de uma tragédia brasileira, a violência contra a mulher. A maioria das mulheres assassinadas no Brasil são mães e deixam em média de 2 a 3 filhos. Abusos no transporte público. Mulheres denunciam, mas nem sempre o acusado fica na prisão. Uma entrevista especial com Kátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada. O documentário avisa, mexeu com uma, mexeu com todas. A partir de agora, no Ordem do Dia, programa da parceria da TV Cultura e a OAB de São Paulo. O Brasil é um dos países mais perigosos para as mulheres, tanto que foi necessário criar uma lei específica para qualificar o feminicídio. São casos que exigem punição rigorosa, como vai mostrar agora a nossa reportagem. Mais de 1/3 de todas as mulheres do mundo são vítimas de agressões físicas ou sexuais. Apanhei no rosto, ele me batia muito, apanhei nos braços, ele me ofendia muito, me desqualificava. E ela cresce, amadurece, muitas das mulheres infelizmente a conhecem. Fragilizada, ameaçada, dentro da sua casa, sendo silenciada. E chega. Tudo aconteceu quando Marina apresentava um projeto importante para 4 executivos. Ela era a única mulher na sala e foi vítima de assédio. Como é que faz para sair para jantar com você? A minha leitura é: sai para jantar comigo que a gente faz o projeto com você. Sai pra trabalhar, tenta estudar, procura um novo jeito simples pra se levantar, deixar pra trás a marca da opressão. Em muitos casos, o assédio é o primeiro passo para a violência física. Ele me batia muito. Uma situação que esta jovem conheceu de perto. Eu pego a minha família como exemplo, que minha mãe ela sofreu agressões físicas, verbal, durante muitos anos. E eu sofri também, porque querendo ou não sofre só a mãe, sofre as filhas também. O roteiro destas histórias nem sempre termina aí. Infelizmente, muitas mulheres entram para uma triste estatística, a das vítimas de assassinato, um crime que ganhou um novo nome: feminicídio. Implementada por uma lei de 2015, a nova qualificação transformou em hediondo o assassinato de mulheres motivado pelo gênero. Com a mudança, a pena passou para 12 a 30 anos de prisão, bem mais que a punição para casos de homicídio, que é de 6 a 20 anos. Para configurar o feminicídio, o crime deve envolver violência doméstica e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Normalmente é alguém que já tem uma predisposição, já tende a ser mais agressivo, já tende a ser mais violento nos seus relacionamentos interpessoais, enfim, tem uma predisposição daquele sujeito inserido numa cultura que permite que isso aconteça, né? Num contexto em que, de alguma maneira, ele foi aprendendo que a mulher tem um papel inferior, que ele tem um papel de posse, se não é minha, não vai ser de ninguém, etc. A importância da lei do feminicídio foi trazer à tona o debate social sobre a questão de gênero. Né? Que é uma coisa que, de uns anos para cá, que as mulheres estão se libertando e estão se revoltando contra séculos de assédio, de opressão, de violência, né? Porque sempre foi uma coisa que é um tabu. O Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. São quase 5 casos para cada 100 mil mulheres. Em um ano, entre março de 2016 e março de 2017, esse tipo de crime fez quase 3 mil vítimas no país, de acordo com estatísticas do Ministério Público. A violência vem crescendo. De 2003 a 2013, o número de vítimas aumentou 21%. Desde 1980, 106 mil brasileiras perderam a vida simplesmente por serem mulheres. A real dimensão do problema está sendo conhecida só agora. Antes da lei, como não havia um tipo penal específico para identificar o assassinato de uma mulher num contexto discriminatório, a situação era ignorada. No ano passado, o Escritório das Nações Unidas para Direitos Humanos, a ONU Mulheres e o governo brasileiro publicaram um documento com orientações para a investigação, processo e julgamento dos casos de feminicídio. O texto também cita as formas de abordagem e os direitos das vítimas de violência. A
Apesar do avanço no campo legal, punir ainda é um desafio. Um estudo divulgado semana passada pelo Conselho Nacional de Justiça revelou que mulheres vítimas de violência doméstica se sentem frustradas com a justiça. Elas reclamam da demora no processo, que não são ouvidas e não entendem o que acontece nas audiências. A pesquisa constatou ainda falta de capacitação dos juízes nas varas especializadas de defesa da mulher. A prevenção e a proteção também falham. Por isso, a secretária executiva da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo diz que o feminicídio é um crime previsível. Que nós necessitaríamos de pessoas com treinamento para receber essa mulher, de atendimento de policiais, de femininas para poder receber essa mulher. Porque ela já está numa situação de vulnerabilidade, numa situação difícil. E muitas vezes ela vai pedir ajuda e ela encontra resistência. Quanto mais especializada a justiça, quanto mais especializada a polícia, a rede de atendimento, mais a gente vai acolher essas mulheres e vai ajudar nessa prevenção. Ajudar nas medidas que vão evitar que se chegue ao feminicídio, que se chegue à morte dessas mulheres. Para combater a impunidade, a OAB de São Paulo promoveu no mês passado um ato público em repúdio ao feminicídio. Já esta escola, em Diadema, na Grande São Paulo, apostou na educação como forma de combater a violência contra a mulher. Os alunos foram convidados a ver com outros olhos a questão de gênero. Como eu jogo futebol, eles me olhavam com um olhar de machismo, de preconceito. Ela não pode jogar futebol porque o seu lugar não é aqui. Então hoje eu vou para a quadra, jogo futebol, eles me tratam melhor, com muito mais respeito, como eu gosto de ser tratada. Eu aprendi a valorizar mais a minha família, meus amigos, aprendi a ver elas de outro jeito. Eu aprendi também que as mulheres, elas podem ser mais, podem ser tudo o que quiserem. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher. Racismo mata, feminismo liberta, racismo mata. Nós temos aquela fama de que o Brasil é o país, do carnaval, é o país onde tudo é aceito, as pessoas são tolerantes, não há preconceito, mas isso na verdade é uma jogada de marketing, Porque o Brasil é um dos países mais intolerantes e preconceituosos no mundo, Os números são bastante alarmantes e preocupantes. Companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. A gente sabe que de leis nós brasileiros estamos bem, A gente faz as leis, criminaliza, mas o problema a questão maior está na prevenção, porque a gente consegue penalizar, mas estamos fracassando ainda na prevenção. Em instantes, a maioria das vítimas de feminicídio no Brasil são mães e o agressor é o companheiro. E os ataques às mulheres no transporte público, muitas denunciam, mas nem sempre o acusado vai para a cadeia. Voltamos já. As mulheres estão perdendo medo de denunciar as agressões. A detenção de quem comete abuso sexual no transporte público mostra que é preciso alertar a sociedade para uma prática inaceitável. A luta das mulheres por mais segurança resultou na Lei Maria da Penha, mas ainda há um caminho a percorrer para deixar tudo em ordem. Maria da Penha Maia Fernandes transformou sua dor em luta. Na época em que eu fui vítima da violência doméstica, não existia nem delegacia da mulher no país. Agora a coisa é diferente. Agora as mulheres têm uma lei que garante a ela o direito de se separar, o direito de ser protegido, o direito de sair daquela situação e ter garantido uma vida tranquila para ela e seus filhos. A farmacêutica de 71 anos sofreu com a violência do ex-marido. Eu estava dormindo e acordei com um tiro, um forte barulho dentro do quarto, um tiro. Sobreviveu a 2 tentativas de assassinato. Então eu pensei, o Marco me matou. Mas ficou numa cadeira de rodas. E pedindo a Deus que me deixasse viva, mas não deixasse minhas filhas órfãs. Durante quase 20 anos, ela se esforçou para ver o agressor punido. A condenação veio em 2002, 8 anos de prisão. Foi a primeira vez que um crime foi reconhecido como violência doméstica.
O ser dono da própria vida, isso é a coisa melhor que existe. Quando a gente sai de uma relação de violência, a vida recomeça. O ex-marido ficou apenas 2 anos na cadeia. Apesar disso, a luta da cearense Maria da Penha alcançou um resultado importante. Toda mulher tem o direito de viver sem violência. E quem está garantindo isso é a Lei Maria da Penha. Ela batiza a lei sancionada em 2006, que mudou a forma de prevenção e combate à violência contra a mulher. E a mensagem para a sociedade ao longo desses anos era a pior possível, era de que a violência contra a mulher realmente era uma questão de menor importância e essa omissão, essa tolerância por parte da justiça acabou incrementando e acabou reforçando a invisibilidade desse fenômeno social. De fato, a Lei Maria da Penha é um dos principais marcos na conquista dos direitos das mulheres e representou uma mudança de paradigma, uma verdadeira quebra na tradição de tolerância, de omissão por parte do Estado, da sociedade e também da justiça no trato da violência contra a mulher. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres sofre violência doméstica. Em 80% dos casos, o agressor é o parceiro ou ex-parceiro. No ano passado, o Disque 180, uma central de atendimento à mulher, teve mais de 1.100.000 atendimentos, um recorde. 140.000 envolveram casos efetivos de violência e cárcere privado. Nós precisamos atacar o problema em termos de desnaturalizá-lo, né? Em suas diversas formas, violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência simbólica, que é a reprodução de estereótipos e preconceitos que acabam naturalizando essa situação. Romper a barreira do silêncio, fazendo as mulheres denunciarem os agressores, é um dos objetivos da lei. Em João Pessoa, na Paraíba, o trabalho de conscientização se reflete no judiciário. O número de processos sobre violência contra a mulher saltou de 2.350 em 2012 para mais de 10.000 no ano passado. Existem muitas mulheres que, na crença de que esse comportamento vai mudar, passam a viver uma verdadeira escalada de violência, um incremento e um aumento da gravidade dessa violência e muitas morrem acreditando nessa mudança de comportamento do autor de violência. Então, é importante essa compreensão de que essa mudança não vem, que ela não dá conta desse ciclo da violência sozinho, que é preciso e necessário buscar ajuda. No dia a dia, as mulheres ainda enfrentam muitos abusos, uma situação fora da ordem. O dia parecia comum para a Juliana, até ela entrar no ônibus. Eu estava sentada ao lado de um homem, ele começou a se aproximar, e aí ele começou a palpar meus seios, e aí eu fiquei transtornada, e aí começou o maior escândalo, porque ele falou que eu estava louca, enfim, que é pai de família. Quando o caso ocorreu, o motorista parou o veículo no ponto e fechou as portas até a chegada da polícia. O acusado contou que esbarrou em Juliana sem querer porque carregava uma pasta. O que me motivou foi porque outras mulheres vão passar por isso provavelmente e vai ser hoje ainda. Ela tem razão. Até setembro, 391 casos de assédio sexual foram registrados no transporte público de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os dados não refletem a realidade, porque boa parte das mulheres deixa de denunciar. Nem era tão comum ninguém denunciar, né? A gente vivia como se fosse dentro da normalidade, vai. É preciso entender por que essa vítima vai denunciar e o que nós vemos é que quando essas mulheres não acreditam nas instituições ou quando elas temem a revitimização, é que elas se calam. Nós temos aí um gap, uma distância e um buraco entre essa contravenção de resposta muito branda e um crime de maior gravidade que também não se mostra adequado para abarcar esses casos de um molestamento mesmo sexual nesses transportes. É preciso avançar para essa tipificação específica mais adequada, mas nós também precisamos ter em mente de que unicamente, exclusivamente a legislação penal, a tipificação adequada, não se prestará isoladamente a dar conta desse problema. Em agosto, um homem foi preso depois de abusar da passageira que estava ao seu lado no ônibus. Acusado de estupro, acabou liberado pela justiça. O juiz converteu o crime para ato ofensivo ao pudor. Na decisão, alegou que não houve constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça. Reconheceu que o ato praticado é bastante grave, mas penalmente configura apenas contravenção penal. Todos somos responsáveis, digamos assim, Estado, poder público, mas também empresas, na minimização das consequências dessa violência para as usuárias
e também prevenção desse tipo de violência, né? Em muitos casos é difícil pensar em prevenir um tipo de violência, e nós não estamos falando de uma violência que acontece só no Brasil, essa infelizmente é uma realidade mundial, mas o que nós sabemos é que não fazer nada é contribuir para o incremento dessa violência. As mães são as principais vítimas da violência contra a mulher no país. Levantamento da Universidade Federal do Ceará revela que em 2/3 dos casos de feminicídio no Nordeste, as vítimas são mulheres que deixam em média de 2 a 3 filhos. Fique por dentro. Para a família de Madalena, restam apenas os netos e as fotos da infância dela. Aos 27 anos, Madalena foi morta pelo companheiro, Meclian Gonçalves, que está foragido. A vida da família retrata a realidade de muitas no Brasil. Em pelo menos 2/3 dos casos de feminicídio na região nordeste do Brasil, a mulher assassinada é a mãe. Dados de uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Ceará revelaram também que em 35% dos casos, a mulher deixa 2 filhos e em 20% pelo menos 3 filhos. Na maior parte dos casos, o agressor está dentro da casa da vítima. São parentes, companheiros ou ex-companheiros. 65% dos homens são reincidentes. Eles já cometeram violência contra essas mulheres ou outras parceiras que eles tiveram. E isso nós não podemos mais admitir. Nós temos que ser intolerantes com a violência contra a mulher. Oi, meu nome é Ana. Eu gostaria de saber se tem algum outro país com uma lei semelhante ao feminicídio. Nós temos várias leis específicas. Alguns países tratam de uma maneira mais genérica, incluindo um código penal ou numa lei esparsa. Outros realmente detalham todas as condutas possíveis contra a mulher, em que se fale de violência, até chegar na questão de morte da mulher por sua condição feminina, ou seja, ou por discriminação, por menosprezo a essa condição feminina, ou ainda por crimes que ocorram no âmbito doméstico mesmo, tá? Então a gente tem uma série de países aí que tem legislações específicas, isso já é um movimento mundial. A entrevista da semana é com Kátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo. Possuir uma das leis mais avançadas do mundo no combate à violência contra a mulher não foi suficiente para tirar o Brasil do 5º lugar no ranking dos feminicídios. Onde estamos falhando? É verdade que nós temos uma lei avançada, mas logicamente que para que ela tenha efetividade nós temos que ter todo um conjunto, um sistema que funcione de acordo com o que ela determina. Então nós temos aí dificuldades que no dia a dia são percebidas, como por exemplo, nós não temos um número suficiente de delegacias da mulher, de defesa da mulher, que são delegacias especializadas, onde são recepcionados os casos. A forma de acolhimento também das vítimas de violência, que muitas vezes se sentem intimidadas e por estarem humilhadas, por estarem já sensibilizadas com aquilo que elas vêm sofrendo, também não tem aquele impulso, aquela coragem de chegar até uma delegacia de polícia e denunciar. Quando chega, precisa ser acolhida adequadamente. A questão da punição também é muito importante. Agora, por que isto vira, nós vamos dizer que se transforma em feminicídio? Porque todo esse sistema não está funcionando. Percebe-se pela publicidade, por uma série de outras manifestações do dia a dia, inclusive na educação dos nossos filhos, que a mulher é relegada, muitas vezes, a um papel secundário. Eu pergunto, a educação é a melhor saída para o atual quadro de violência? Então, a educação desde sempre, até porque o papel da família é fundamental. O que nós vemos hoje, uma sociedade, na verdade, que tem famílias desagregadas, por diversos fatores, não só questões socioeconômicas, mas também por essa falta de cuidado com a educação propriamente dita. A formação vem da família. Depois a escola vai dar continuidade, depois nós vamos pensar, mas antes de tudo, nós temos que pensar na formação dos valores éticos, morais e sociais que têm que ser incutidos desde o início, às crianças. O que mais nos preocupa é a naturalização da agressão, porque é natural. Nós vemos, os estudos apontam isso, que a naturalização da agressão, ou mesmo da própria cultura do estupro, é algo que está presente na nossa sociedade. Então, se isso não for tratado desde a infância, com a educação adequada, com cuidado por parte da família, do Estado, precisa sempre atuar em conjunto. Onde falhar uma, as demais também seguramente falharão. Uma pesquisa do CNJ com mulheres vítimas de violência mostrou que elas estão insatisfeitas com o resultado
da operação do direito, do sistema judiciário. Uma das questões apontadas é a revitimização, entre outros problemas. Eu pergunto, a justiça, o sistema todo de justiça, que começa na delegacia e termina num tribunal, é machista? Não é que seja machista. Na verdade, nós estamos falando de pessoas que foram todas elas criadas dentro desse sistema que veio patriarcal, né, e que hoje vem procurando se desprender dessas amarras a duras penas. Essa que é a verdade, né? Então, eu entendo que essa transformação é necessária, antes de tudo partindo pela conscientização da sociedade, de que ela pode acreditar no sistema. O sistema precisa ser, sim, aperfeiçoado, sem dúvida, mas não tem como nós dissemos, não pode recorrer ao sistema. Deve recorrer ao sistema, ele tem que ser aperfeiçoado. Isso tem que ser trabalhado em conjunto. Uma última pergunta. O feminicídio é a manifestação mais extrema de uma série de desigualdades que vem se perpetuando em várias esferas, no que diz respeito ao gênero. Quão distantes nós estamos do mundo ideal? Eu digo que essa sociedade ideal, o mais próximo estaremos dela, quanto mais nós pudermos trabalhar em conjunto e nos conscientizarmos de que nós precisamos de leis, sim, mas nós temos leis. Nós precisamos que a sociedade também conheça os seus direitos e também respeite e aquilo que são seus deveres também sejam cumpridos. Mas eu só acredito que elas serão transformadas quando nós efetivamente dermos essa nossa contribuição, exigirmos das instituições que cumpram o seu papel e que a sociedade dê a sua contribuição também para que a paz aí, o bem-estar se restabeleça. Meu nome é Carolina Matos e eu queria saber, uma vez que a mulher ela é vítima muitas vezes na própria casa dela da violência, o que ela pode fazer para se defender? É importante que a mulher sempre registre as ocorrências de violência contra ela, ou contra os filhos, ou contra qualquer pessoa do ambiente familiar. Qualquer registro nesse sentido é bem-vindo, porque pode ajudar a evitar, vai ajudar a formar uma estatística e a polícia vai poder atuar melhor nesses casos. Então, a prevenção é a ordem do dia. Então, eu acho importante se pensar assim em termos amplos e de prevenção, porque na hora do crime é muito difícil você evitar. A seguir, vamos ouvir a opinião do presidente da OAB São Paulo sobre o feminicídio. E um documentário para a televisão deixa bem claro, mexeu com uma, mexeu com todas. Aguarde só um instante. Estamos de volta com o Ordem do Dia e o tema de hoje é feminicídio. A opinião agora do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. As mulheres estão perdendo o medo de denunciar as agressões de que são vítimas por questão de gênero. Um exemplo disso tem sido as reações aos abusos sexuais nos transportes públicos. A luta delas por mais segurança já resultou na Lei Maria da Penha, há mais de 10 anos, que foi um avanço em termos de conquistas. Mas temos um longo caminho a percorrer para termos uma sociedade mais justa nesse âmbito. O Brasil, infelizmente, ainda figura entre os países mais perigosos para as mulheres, como indicam os estudos sobre o tema. Aliás, foi essa triste realidade que levou à criação de lei específica para qualificar o feminicídio, uma lei que, sabemos, não pode ficar apenas no papel. A OAB de São Paulo milita, desde sempre, no combate à violência praticada contra mulheres. Recentemente promoveu um significativo evento público em torno do tema. Reuniu no Pátrio Colégio, no centro de São Paulo, mulheres, principalmente da área jurídica e da advocacia. Mas não só mulheres, homens também estavam lá presentes como simpatizantes da causa. Juntos, se manifestaram por uma mobilização contínua e intermitente para aumentar a consciência que busca evitar mortes gratuitas de mulheres, vítimas por serem do sexo feminino, no universo que conspira a favor da violência masculina. A existência de pena para atrocidades, caso do feminicídio, é um avanço que temos que comemorar. Mexeu com uma, mexeu com todas. O documentário da cineasta Sandra Werneck busca a união feminina na luta pelos direitos. A produção está no Espaço 10. A frase que se tornou o emblema do movimento feminista dá título ao trabalho de Sandra Werneck. O
documentário joga luz em casos de agressão, abuso e assédio sexual vividos por mulheres anônimas. Eu só conseguia pedir, por favor, minha mãe tá chegando. E aí ele foi. Quando ele começava a me agredir, ele me obrigava também a ter relação com ele. E muitas das vezes era forçado. E conhecidas como a nadadora Joana Maranhão. Ele mandou entrar no quarto da esposa, ele me despiu completamente e me molestou. A modelo Luísa Brunet. Agredido fisicamente com chutes, tapas, com olho roxo. E a farmacêutica Maria da Penha, que deu nome à lei que criminaliza a violência contra a mulher. Eu sentia que a minha vida poderia deixar de existir, né? O filme traz ainda cenas de manifestações feministas. Mexeu com uma, mexeu com todas. O objetivo, segundo a autora, é que o documentário se torne uma ferramenta de conscientização sobre a causa, ressaltando a importância da união entre as mulheres e também da criação de redes de apoio independentes. Isso que é tão importante também, que as mulheres se unam e se fortaleçam e criem redes de apoio independentes, porque é isso, o Estado não está do nosso lado. Estamos encerrando mais essa edição do Ordem do Dia. Marcamos um novo encontro para a semana que vem, sempre com um tema diferente. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.